Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Diogo Ros e é um prazer estar com você para esta aula EBD Online, Escola Bíblica para a sua vida, para a sua edificação. Este aqui é um projeto da Igreja Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Coxilha, envolvendo também o município de Vila Lângaro e nossas congregações em São Miguel do Parador e Arvinha. E é um projeto para alcançar o máximo de pessoas do nosso campo eclesiástico, mas, obviamente, estendemos a todos quantos querem ser edificados pela palavra de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar o ministério de pastor, é o tema da nossa lição. O ministério de pastor. Vamos seguir, então, aqui na nossa revista, e o texto áureo está em João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, disse o Senhor Jesus. A verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe, que temos João capítulo 10 e versículo 11 e 14. A princípio, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Agora Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Agora 1 Pedro capítulo 5 e versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Muito bem. Esses são os textos selecionados para essa importante lição. E agora nós vamos para a introdução aqui da nossa revista, da nossa lição. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitos são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos,
questões relacionadas à administração eclesiástica e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Muito bem, queridos, já nessa introdução, grandes verdades que nós temos aqui para comentarmos. Então, o trabalho pastoral, meus amados, ele é um trabalho extenuante, é cansativo e o pastor ele precisa ter chamada divina. Não é um emprego, não é o ministério eclesiástico pastoral, não é uma oportunidade de trabalho para aproveitadores. Porque se for, ele não aguenta, ele corre, ele abandona o trabalho ou causa grandes escândalos para a obra de Deus. Acontece muito. O pastor, ele precisa ter uma chamada divina, e é esta chamada que vai endossar o seu ministério. O pastor, ele precisa cuidar, ele tem que ter cuidado para com as pessoas. O pastor, ele é um gerenciador de almas, de vidas, de sentimentos. Então, ele cuida as pessoas. Então, tem que amar pessoas. E amar pessoas, queridos, é se envolver com problemas. Não quer ter problema, não seja pastor, porque pastor vive gerenciando, administrando problemas das pessoas. É preciso ter uma grande estrutura emocional, equilíbrio, para poder estar em constante conflito emocional. É impossível não trazer para dentro de casa os vários problemas que o pastor enfrenta na sua lida campal, no seu dia a dia. Todavia, é preciso saber que também a família não pode sofrer, o pastor não pode se desgastar a ponto de destruir a sua vida emocional e, por suposto, a da sua família. Então é preciso que o pastor tenha bastante equilíbrio emocional. A gente se envolve com visita aos enfermos, né? O pastor precisa estar atento a isso, cuidar dessas questões, né? Nada pior que uma enfermidade, então o pastor precisa estar gerenciando essas coisas. A administração eclesiástica, o pastor, ele é um administrador dos bens da igreja. O pastor também tem a sua vida devocional, a oração não pode ser descuidada. Sem oração, o pastor fica fraco, o crente fica e o pastor também. Então é preciso dedicar-se ao ministério da oração, ter a sua vida devocional, ter um tempo de oração. O pastor deve orar mais que os membros da sua igreja, porque se aceita até, embora eu não concorde, que um crente não ore. Agora, o que é inaceitável um pastor não orar? Ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Ele precisa dedicar-se à pregação da palavra. O pastor precisa pregar. E ele precisa ensinar a palavra de Deus. Porque o ministério do ensino, ele faz parte da vida pastoral.
um padeiro, com todo respeito à profissão, eu estou aqui até elogiando, ele precisa entender de massa, de pão. Um construtor precisa entender do ponto do cimento, da massa, que também se chama, alguns chamam de massa, né? O cimento, o concreto, de construção, da colher, do pedreiro, do construtor, o pintor com seu pincel, o comandante do navio com o leme, o peregrino com o cajado, o enfermeiro com as suas técnicas de enfermagem, com a seringa. Ou seja, cada um tem o seu instrumento, e o instrumento de trabalho do pastor é a Bíblia. Então é preciso entender da palavra de Deus. Tá? O dia a dia pastoral é desafiador, mas quem tem o chamado, quem ama fazer isso, ele se compraz nas coisas de Deus. Muito bem, vamos adiante aqui. Ponto de número 1, Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, vai dizer aqui a nossa lição. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Ninguém se compara a Jesus. Ele é o nosso modelo em qualquer situação. Jesus, ele em todo momento, ele é o nosso exemplo. Vamos compartilhar aqui mais uma tela, tá? Vamos compartilhar, eu vou minimizar a minha imagem aqui, vamos ler esse texto de Hebreus, capítulo 13. Eu gosto de fazer algumas paradas aqui no nosso comentário e ler o texto, porque ele é de suma importância. Então, aqui nós temos, a saber, o grande pastor das ovelhas. Aqui em grego nós temos aqui a palavra rodeteos, tes eirenes anagagon ek necron ton poimenaton. Aqui nós temos a palavra poimená, que é do grego poimen, que é pastor. Poimena, ton, probaton. Probaton em grego é a palavra para ovelha. Ton, megan. Megan, ou seja, é a palavra grande. Mega. En, haimati. Haimati vem de sangue. Diateques. Tá? Aqui nós temos a palavra aliança, aioniu, ton, Kyrio, Remon e Ezu. Quer dizer, do Senhor, o grande pastor das ovelhas. Aqui em hebraico nós temos a palavra roe. Roe, ratson, ovelhas, hagadol. Quer dizer, o pastor das ovelhas, o grande. Et Yeshua Adoneinu, quer dizer, Jesus, o nosso Senhor. A palavra hebraica para pastor é roe. Roe
vem da raiz aquele que vê, porque o pastor, o ministério dele está muito atrelado à visão, né? Ele precisa estar enxergando o rebanho. Então aqui nós temos a palavra roê, que é o hebraico para pastor, e a palavra poimená, tá? Que é a palavra para pastor no grego, né? Da raiz poimem, que quer dizer pastor, aquele que gerencia, aquele que cuida do rebanho, aquele que cura a ferida da ovelha, aquele que está em constante trabalho. Agora, a Bíblia diz que Jesus é Hagadol, o grande. Então, nós temos a palavra aqui no hebraico, Gadol, que é grande, e Megas, no grego. Então, Jesus é o mega, é o grande pastor das ovelhas. Voltando agora para a nossa lição, vamos aqui, ponto de número 2, subtópico 2. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Percebamos aqui nessa parte do comentário que é preciso ser bom pastor, porque ruim qualquer um pode ser. Tá? Ruim qualquer um pode ser. O que precisa para ser um ruim pastor, um mau pastor? Não orar, não jejuar, não estudar a Bíblia, não cuidar bem da sua casa, não amar o rebanho, não está nem aí para a igreja, isso é o mal. Agora, ser bom pastor custa caro. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Intimidade entre o sumo pastor e as ovelhas. Assim como Jesus é íntimo com os seus, exemplo desses nós temos que trazer para nós. É preciso ter intimidade com os membros da igreja. O pastor, ele precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Ele precisa... O pastor, ele não pode ser um pastor de gabinete. Aquele pastor que... Ter gabinete é necessário para o atendimento, para o aconselhamento. Eu me refiro àquele pastor que é difícil acesso, precisa um agendamento, é muito difícil de achá-lo, inacessível, né? É complicado. O pastor, ele tem que estar disposto, disponível e ter intimidade com o seu rebanho, tá? É claro que pastores de grandes igrejas, eu concordo que quanto maior o rebanho, mais difícil se torna para o pastor dar conta de tudo isso. Mas ele tem aí pastores auxiliares, copastores que podem ajudar nesse trabalho. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. É o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja
devem imitar o pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 2 até o 4. Vamos dar uma olhada nesse texto, queridos. Vamos dar uma olhada nesse texto e ver o que podemos tirar daqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2 até o 4, eu estou abrindo aqui no hebraico, no grego e no português. Vou diminuir aqui a minha imagem para poder aparecer melhor a palavra ali. Então, vamos ver aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2. Aqui temos apacentai. Do grego é poimanati. Poimanati, que quer dizer, vem da raiz poimano, né? Que é apacentar. Já no hebraico está rou, tá? Reu quer dizer apacentai. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, tá? Não por essa palavra força, aqui é anagkastos. Anagkastos. Essa palavra aqui quer dizer não por obrigação. Quer dizer, não por força. Não por força, tá? A tradução para o grego, tá? Não por obrigação. Mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, mas de boa vontade, vai dizer outra versão. Esta expressão boa vontade é do grego protimos, que significa prontamente, né? Boa vontade. Então, fica aqui olha só, não por torpe ganância, que é a palavra aqui, aisrokerdos, é uma palavra grega, claro, estamos com grego, que quer dizer não por lucro ilegítimo. Tá? Então eu não posso fazer segundo essa palavra grega aqui, ó, a palavra aisrokerdos, não por lucro ilegítimo. Eu não posso fazer do rebanho um negócio. Tem que ser por amor, tem que ser por chamada. Agora vamos aqui para o próximo versículo. O que eu fiz aqui? Aqui, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre as verdades, mas que sejais exemplo do rebanho. A palavra pitós. Essa aqui, ó, a palavra no versículo de número 3, pitói. Tipoi, perdão. Esse pi aqui do grego, a gente quase que engana a gente, porque a gente quer ler um T, mas não é T, é um P. Pitoi. Desculpe, tipoi, que vem do grego tipos, que quer dizer impressão, figura, imagem, ou seja, sendo um padrão do rebanho. É isso, a versão aqui, exemplo, muito bem traduzido por exemplo.
exemplo do rebanho, tá? Muito bem, então é importante ser um exemplo do rebanho. É interessante esta passagem. Vamos voltar aqui para a nossa revista. Vamos voltar aqui para a revista, agora aqui na parte de cima. Vamos ver. Não, aqui já foi lido. Eu preciso voltar ali para o ponto de número 2, as características do verdadeiro pastor. Espera aí que eu já acho. Aqui, tá aqui, eu não estava aqui. Tá aqui, ó. Vamos aumentar aqui a imagem. Aqui. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Eu sempre digo, pessoal, que o pastor ele deve estar envolvido com o ensino, tá? É inadmissível que o pastor vá para o púlpito sem mensagem, sem orientação. A Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, que nos lábios do sacerdote deve conter o conhecimento, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, cabe ao pastor ensinar o rebanho, então envolvido com a Bíblia, com a palavra, e esse é o risco que muitos companheiros já caíram de se envolver e correr atrás de tanta coisa e deixar o púlpito, o ensino, a pregação de lado. Eu tenho com certeza minhas falhas, todo mundo falha, por que que eu não serei falho? Mas eu tenho, claro, as minhas debilidades, os meus pontos fracos, claro que tenho, mas eu procuro me dedicar muito para alimentar o rebanho de Deus, porque uma igreja, penso eu, um rebanho, sem o pasto, sem o alimento, ficará enfraquecido e aceitará qualquer comida estragada. Refiro-me às seitas e às heresias que estão aí fora. Então, é uma parte que eu procuro cuidar. Claro, não sou perfeito e preciso crescer muito ainda, mas procuro me dedicar para não deixar faltar o alimento no púlpito. Ou seja, a palavra de Deus. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Meu Deus do céu! Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador? Meu Deus! De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Eu vou até salientar esta palavra sintonia. Sintonia, meu Deus do céu. A vida do pastor, do pregador, aqui estamos falando de pastor, que é também pregador, mas isso respinga para todos quantos são pregadores. O diácono que prega, o cooperador que prega, o evangelista prega, e o pastor também prega, claro. Mas aqui, de forma mais focada, estamos falando do ministério do pastor. Não adianta a vida do pastor não estar em sintonia com a sua mensagem. Não adianta eu pregar sobre simplicidade, mas eu ter uma vida
de esbanjador, misericórdia. Pregar sobre humildade e ser soberbo. Bom, pastor soberbo, será que existe? Deixa assim, né? Deixa assim. Mas a soberba, o orgulho, é uma característica mais satânica. Você vai ver isso a respeito de Satanás no Isaías 14 e no Ezequiel 28, textos alusivos a Satanás. Então, se eu sou um soberbo, eu não tenho nada de Cristo, porque Cristo era o exemplo da humildade. Agora, é preciso entender que não confunda humildade com mediocridade. Tem gente que é medíocre e se acha humilde. Não. Mediocridade é pensar de forma medíocre, pequena, e isso é, certo pensador disse que a vida ela é muito pequena, a vida é muito curta para ser pequena. Eu tenho que pensar grande, eu tenho que ter projetos e planos, mas sem perder a humildade. Humildade não é andar rasgado, sujo, sem tomar banho por aí, andar numa bicicleta com um pneuzinho atado com a borracha, porque eu não tenho condições de comprar um carro, e dizer que isso é humildade. Nem sempre. Pode uma pessoa pobre ser humilde e pode ser soberba. E conheço rico que é humilde e rico que é soberbo também. Então, humildade é uma atitude, tá? Agora, eu não posso me comportar de forma soberba. Eu não posso pregar a Bíblia no púlpito e ficar devendo em todo o comércio, negando conta, né, dando um mau testemunho de forma moral. Quer dizer, a minha vida tem que estar, embora não somos perfeitos, mas a Bíblia diz, e nós lemos anteriormente, que o pastor tem que ser o exemplo do rebanho. E até a palavra exemplo, mas muito bem traduzida, mas no grego caberia a expressão modelo, padrão. Nós não usamos isso porque pode parecer de forma vaidosa dizer essa expressão, mas o grego cabe essa tradução. O pastor é um modelo, é um padrão do rebanho. E se o padrão, se a forma estiver totalmente torta, o que vai se esperar do rebanho? Então, é complicado. Você se entregaria para um cirurgião embriagado, por exemplo? O camarada está drogado, embriagado, caindo de bêbado e vai fazer uma cirurgia em você. A mesma coisa é sentar no banco de uma igreja que o pastor leva uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Tá? Então, pastor, mas a Bíblia é santa, ele pode estar pregando a Bíblia. Mas o testemunho vale. O testemunho é uma grande pregação também. Claro, agora eu não estou dizendo que o pastor vai deixar de estudar, de orar. Não, ele tem que preparar o seu sermão, preparar os seus estudos, o que ele vai trazer para a igreja, mas tentar alinhar com a sua vida. Porque senão ele está cobrando algo que ele não vive. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de primeira, porque é uma carta, 1 Timóteo 3, 2, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, que ele não deve ser espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Que bela palavra, moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. A questão do fruto do Espírito aqui eu já comento, que eu tenho aqui no meu canal. Procure a playlist Fruto do Espírito, que eu tenho ali as 8
estou para gravar a 9, a 9, característica de uma pessoa cheia do Espírito e que dá o fruto do Espírito. Então, procure, assista essa série de vídeos que é importante para mim e para você. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Eu quero voltar aqui nesse texto de 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, e explorar com você aqui algumas verdades desse texto. Tá? Vamos para o texto de... Vamos trocar aqui a nossa tela, colocando 1 Timóteo, capítulo 2... capítulo 3, capítulo 3, versículo 2. Aqui agora temos em português, grego e hebraico. Convém que o bispo seja irrepreensível, deonton episcopon. Quer dizer, episcopon é o bispo. Anepilemton. Anepilemton. Essa é a palavra que nós vamos estudar aqui, tá? Irrepreensível, vamos ver como ela se comporta ali no texto grego. Essa palavra aqui que eu vou destacar para você, anepilemton, ela é do grego anepileptos, tá? Que significa não repreendido, não censurável. Ou seja, é uma pessoa, isso aqui do grego, a raiz, significa uma pessoa que não possa ser agarrada, surpreendida. Como assim, pastor? Irrepreensível é aquela pessoa que você não acha no que repreendê-la. Do grego significa do que agarrá-la. Dessa palavra aqui, anepilemton, tá? Então, ele não pode ser pego, agarrado, repreendido, censurado. Então, se a sua vida o censura, se ele pode ser pego em uma falta grave, ele está devendo como pastor, né? Ele está devendo como pastor. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, né? De uma só mulher. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu tirar essa para facilitar. Einai mias ginaikos. Ginaikos, aqui é a palavra mulher, ou seja, esposo de uma só, tá? Mias, uma, ginaikos. E nós temos, quer dizer, a poligamia, a prostituição, aqui é algo que não se admite na vida do pastor, tá? Isso aí é uma falta gravíssima. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Andra, nefalion. Aqui nós temos a palavra... estamos no versículo 2. Andra nefalion, ou seja, aqui nós temos a palavra sóbrio, controlado, olha só, tá? Nefalios,
controlado, desculpe. Aqui nós temos a palavra controlado. Na palavra sófrona, na palavra sófrona, nós temos a palavra que é traduzida por sóbrio, ou seja, equilibrado. E isso aqui do grego sofron, da raiz sofron, ou seja, é uma pessoa equilibrada, olha só, tá, o que tem de gente desequilibrado por aí. E como assim, essa palavra que foi traduzida por sóbrio, ou seja, que pode ser traduzido também por equilibrado, mas do grego esse sofrona também pode ser traduzido aquele que freia os seus desejos, os seus impulsos. Então eu não posso ser aquele fio desencapado que o camarada toca e leva choque. Aquele pastor, aquele obreiro que você tem que cuidar como tu chega para falar com ele. Porque ele não é equilibrado, ele não freia os seus desejos. Quem sabe ele está mal-humorado, ele está azedo naquele dia, e você vai falar com ele, ele te trata mal. Quer dizer, isso não é uma pessoa sóbria, ele é um intemperado. Aqui até tem uma possível tradução do lado que é temperado, ou seja, pode ser traduzido como equilibrado. Eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que ser temperado, eu tenho que frear os meus desejos. É isso que a palavra sofrona quer dizer. Do grego. Cosmion, modesto. Como é esse cosmion do grego? Ou seja, bem organizado. Olha só que coisa. Bem ordeiro. Aqui foi traduzido por honesto, tá bom, pode ser também. Filoxenon, estou gastando aqui um tempinho, porque isso aqui é de suma importância. Essa palavra filoxeno, vem do filoxenos do grego, quer dizer generoso com as visitas. Eu tenho que tratar bem, receber as pessoas com carinho, com amor. Aqui eu tenho a palavra didácrinon. Essa palavra eu gosto, que é apto para ensinar. Meu Deus do céu, o pastor precisa se dedicar ao ensino. Na palavra grega, olha, desculpe, aqui no hebraico, está escrito Veish Mashkil Lelamed. Então, olha só, Mashkil Lelamed, quer dizer, ensino, instrução. Ish é homem, eu preciso ser um homem de instrução. Né? Um homem sábio para o ensino. Tá? Então isso que diz aqui a versão hebraica para o grego didácrinon, que é apto para o ensino. Só que esse didácrinon, voltando aqui para didácrinon, tá? É hábil no ensino, instruído em preceitos. É fácil? Não é fácil, mas o pastor tem que se especializar, gastar horas para o ensino, para a instrução da igreja. Promova seminários, ensinamentos, busque obreiros que são aptos para isso, caso você não tenha esta veia do ensino, mas tem que promover o ensinamento da igreja, para que a mesma cresça na palavra de Deus. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa aula, gastamos um bom tempo. Agora vamos para o subtópico de número 3, exemplo para a família. Exemplo para a família, voltando aqui, isso aqui já foi falado, vamos descer, gastamos um bom tempo ali, mas faz parte, tá? Era necessário. Exemplo para a família.
Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo 13:4. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, ele é pai, ele é avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Olha, amados, falar de família não é uma tarefa fácil. O pastor, ele casa e tem filhos, diferente do padre, por exemplo, que é celibatário por imposição da Igreja Católica. Então, o padre prega sobre família, mas ele mesmo não tem a sua esposa nem seus filhos. O pastor, todavia, ele prega sobre família, mas ele tem uma esposa e tem filhos. E criar filhos hoje em dia não é uma tarefa fácil. E tê-los dentro da igreja, eu sempre digo que ter a própria família assistindo a gente pregar e ensinar a igreja, ver a esposa sentindo a presença de Deus, chorando, dando glória a Deus enquanto você prega, é um bom sinal. Porque já imaginou você estar pregando, o pastor pregando e os filhos, meu Deus, por que ele não é em casa o que ele é na igreja? A esposa pensar assim, que bom que meu marido fosse na igreja, em casa como ele é na igreja. Então seria uma vergonha. Eu sempre penso o seguinte, eu tenho para mim o seguinte, eu cuido de mim mesmo. Pastor, isso não é egoísmo? Não é egoísmo. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Eu penso que se eu estou bem, então aqui eu vou elencar para você, aqui no texto, algumas coisas que eu tenho para mim ser de suma importância. Então, número 1, tá? Deixa eu ver aqui. Número 1 o pastor tem que cuidar de si mesmo, tá? De si mesmo, porque se eu estiver bem, eu vou poder derramar isso para a minha família em segundo lugar, tá? Família. Em primeiro lugar é Deus, né? Mas eu tenho que estar bem com Deus, bem emocionalmente, eu tenho que estar saudável para eu poder derramar isso para a minha família. E uma vez que a minha família está bem alimentada, bem instruída, saudável, não vou dizer que o pastor não está livre de ter problemas, a gente criar filhos é para tê-los na igreja. Agora, eles assumem uma certa idade, ou chegam a uma certa idade, e eles mesmos vão tomar o seu rumo, e tomara que seja por ficar na igreja dando exemplo, mas a gente sabe que grandes homens de Deus não tiveram filhos que seguiram o evangelho, ou às vezes trouxeram até complicações para a vida do pastor. Tomara que não aconteça isso comigo nem com você, mas cuidar de si, cuidar da família, está tudo bem contigo, se a tua família está saudável, você pode ser uma bênção para a igreja. Esses 3 pilares eu vou colocar com si mesmo, né? Entre parênteses aqui, meu relacionamento com Deus, né? E aí sim eu consigo derramar para o próximo, tá bom? Então, queridos, são coisas que eu tento trazer para a minha vida, tá? Trazer para a minha vida e poder compartilhar com a igreja. Vamos adiante. Eu tenho que então cuidar da minha família para ter credibilidade. Vamos agora para o tópico 3, o ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor do grego poimen
no Novo Testamento tem significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Vou tomar uma aguinha. Então a missão do pastor é cuidar dos outros. Ele tem que cuidar de si mesmo, da sua casa, como eu falei outrora, mas ele tem que amar vidas, amar pessoas. Esses dias alguém me disse: pastor Diogo, tu vive envolvido com o problema dos outros. É verdade, mas a gente gosta de auxiliar. Fazer isso para mim não é um peso. Eu faço isso com muito amor. Que bom que a gente consegue ajudar alguns. A todos a gente não consegue ajudar. Outros não se deixam ajudar. A outros a gente aconselha, mas o que a gente diz no ouvido sai pelo outro. A pessoa não obedece. Quantas pessoas eu tentei ajudar, aconselhei, mas a pessoa não quis obedecer ao aconselhamento. Então a gente não pode fazer nada. Não dá para colocar a boca abaixo das pessoas, nem abrir a cabeça delas para colocar o que a gente quer. Então tem pessoas que não se ajudam, mas o pastor tem que fazer o seu papel. Se a pessoa não vai valorizar a palavra pregada, o conselho dado, aí, infelizmente, nem Jesus agradou a todos. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, verdade. Pois o ministério envolve o ensinamento, esse não pode falhar, disse antes, o aconselhamento, tá? Importante o pastor ser conselheiro do jovem, do adolescente, dos casais, né? Deve ser consultado o pastor. Peça conselho para o seu pastor. A evangelização, o pastor não pode desprezar o evangelismo, se ele mesmo não faz, por exemplo, mas ele deve ter uma equipe que dê esse suporte. Não podemos esquecer do crescimento da igreja e a salvação dos pecadores. E missões pode ser urbana e transculturais, também deve estar na mira do pastor. Bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento, viu? É o que eu disse antes, eu estou de acordo com o comentarista aqui da lição. Para mim, o maior empreendimento do pastor é a palavra de Deus, pregada de forma expositiva. E se é expositiva, é ensinadora. Seja na escola bíblica dominical, no culto de ensino, nos cursos, nos seminários, na pregação, o pastor deve ser também ensinador. Esse é o maior empreendimento da igreja. Tem gente que diz: o pastor fulano e tal não prega, não ensina, mas ele é um bom administrador. Olha, eu não sei, gente. Olha, a igreja tem as suas entradas, cuidar das receitas da igreja, construir, zelar pelo patrimônio. É importante, é importante. Mas isso dá para deixar em segundo plano. O primeiro é o altar. O sacerdote deve estar envolvido com o altar. E isso não é fácil, isso dá desgaste. Para me preparar para o altar, eu preciso orar muito, estudar muito a palavra, preparar os estudos e alimentar o rebanho de Deus. E isto custa preço. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local.
está sob os seus cuidados a gestão eficiente e, vamos ver o restante, e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local, sem dúvida. Eu não posso não dá para o pregador ser um bom ensinador, pregador expositivo, mas desonesto com os bens, com a administração da igreja, com as finanças, não. É o que nós falávamos antes. Nosso testemunho tem que estar alinhado com a nossa pregação. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploram o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Parece expressões fortes, queridos, mas hoje em dia, com o advento da internet, muita coisa melhorou. Eu mesmo estou fazendo uso dela, tá? Mas, queridos, eu vou circular aqui essa parte, que ela é de suma importância aqui para o nosso estudo. Com o advento da internet, há muitos desordenados. Muitos faladores que têm canais no YouTube, eu também tenho. E uma das coisas que me motivou a ter um canal aqui no YouTube é porque tem tanta gente postando, gravando, disponibilizando tanta heresia na internet, gente que dá medo. Então, propus-me também ter um canal aqui de conteúdo bíblico, para edificar ou poder contradizer ou equilibrar. Não pode ter só na internet heresias, hereges, faladores vãos, enganadores, desordeiros, que não cuidam de igreja, que não têm zelo por almas. Eu não estou dizendo que só aqueles que têm uma igreja podem ter canal no YouTube de ensino bíblico. Claro que não. Tem muita gente boa, de responsabilidade, com temor a Deus, que tem conteúdos aqui na internet. Todavia, há outros, por sua vez, que lançam seus conteúdos estragados, e a gente consegue salvar alguns que chegam até nós dizendo: pastor Diogo, tal youtuber, tal pastor, tal ensinador, tal fulano de tal, disse isso e aquilo. O senhor concorda? A gente consegue aconselhar e orientar. Outros, quando vê, sai da igreja e a gente nem fica sabendo por que saiu. Outros se dispersam em outros movimentos hereges, porque perdemos do nosso meio, levado pelas seitas e pelos enganadores. Misericórdias, é preciso tapar-lhes a boca, disse Paulo com palavras pesadas. Mas eu entendo o apóstolo Paulo, o estrago que essa gente faz no arraial evangélico é muito grande. Concluindo, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Tem que ter a chamada divina, querido. Ah, mas eu amo a palavra. Pregue, ajude o seu pastor.
Mas não saia por aí abrindo igreja, dividindo igreja, porque você se sente pastor. Não faça isso. Se você tem chamada, vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Acalme-se. Quer dizer, a igreja acha-se espalhada. Seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho do nosso Salvador. Graça e conhecimento. Graça é na oração e no jejum. E conhecimento é na leitura, no estudo da pregação e pregação da palavra de Deus. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Graça aqui no sentido de Deus ser gracioso, misericordioso, abençoador, favorecer, mais ou menos graça nesse contexto. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e o apoiamos com amor e carinho. Aí que eu me refiro. Não seja um crítico, um apontador, um juiz do teu pastor, mas ame ele, ore por ele, ajude ele, tá bom? E chegamos ao final da nossa lição. Reflita, tenta responder. A expressão grande pastor que aparece em Hebreus 3 está diretamente ligada a quê? Então aqui nós temos as lições, as perguntas, tente respondê-las. Faça aqui um estudo, uma recapitulação daquilo que foi dito. E na próxima lição eu convido você a participar da lição número 10, que será o Ministério de Mestre e Doutor. Não perca, eu aguardo você para a próxima lição e te agradeço por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.